pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 que trata dos Espíritos, né? E o assunto é a progressão dos Espíritos. Vamos analisar a partir do item 122, tá? Então, se você quer acompanhar esse estudo, em especial a progressão dos Espíritos, vai em nossas playlists do Kardec Tube e do Estudar Kardec, que você vai encontrar esses estudos lá. A pedido do nosso colega de estudos aqui, kardeciano, o José Alves, daqui a pouco a gente vai apresentar ele aqui, José Dias, eu já falei José Alves, ótimo para isso. Nós vamos apresentar ele para a galera, né? Vamos dar mais detalhes aqui. Mas, enfim, a pedido dele, criarmos uma playlist com o estudo da progressão dos espíritos. Se você tiver vontade ou interesse em estudar esse item especial, você vai encontrar, então, também na playlist, esse estudo, que é a progressão dos espíritos. Mas quero pedir a você aí, se inscrever em nossos canais, no Kardec Tube, no Estudar Kardec, curtir, comentar e compartilhar, divulgar, convidar pessoas, em assinar, principalmente assinar o Kardec Tube, se tornar membro, e também aí, quem sabe, para o Livro dos Médiuns, você procurar lá amigos do Kardec Tube e se tornar um assinante para participar do estudo do Livro dos Médiuns, que acontece às sextas-feiras, às 20 horas, no Kardec Tube. Então, não perca essa oportunidade, o estudo está muito bom. E o estudo do Livro dos Médiuns está no início. Fácil de você ir lá, pegar os vídeos anteriores e ir acompanhando, né, ao vivo. Daqui a pouco você está com tudo em dia. Bom, tem aqui ao meu lado, antes de passar para o Michel, José Dias, que veio diretamente de Juiz de Fora para participar do estudo aqui com a gente, tá bom? Depois ele dá o alô para a galera aí. Michel, passo para você, depois o Zé dá a palavra também aqui. Passo para você, Michel. Boa noite, Laura, boa noite, José, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Lauro, Estudar Kardec. Estamos aí no item 122 do Livro dos Espíritos, e como o Lauro falou, a gente vamos criar uma playlist aí só com esse tema, né? Desde o início aí, quando a gente começou a tratar das questões do Livro dos Espíritos que tratam da progressão. Esse é um tema muito importante, né? É um item que fundamenta toda a ideia do progresso do espírito, que Kardec trata. Ele vai nortear toda a lógica da construção do restante da doutrina espírita, por isso que são itens tão importantes, e não é à toa que vem depois da escala espírita, né? A gente ainda está no capítulo dos Espíritos, isso é importante lembrar, porque é o capítulo justamente que fundamenta o objeto do Espiritismo. Então, por isso que ele é um capítulo de fundamentação. Kardec apresenta como são os espíritos, depois agora Kardec está explicando, bom, como que os espíritos então progridem para se encaixar aí nesses tipos que ele apresentou na escala espírita. Então é muito importante, eu sei que tem muita dúvida e muita confusão no meio espírita, a gente tem falado aí desde o início que as pessoas, elas leem esses trechos, passam muito rápido, e depois elas acabam pensando, raciocinando um espiritismo que não é baseado na lógica da progressão dos espíritos apresentado no Livro dos Espíritos. Então é muito importante, hoje a gente vai prosseguir. Como disse o Lauro, nós estamos aí já, hoje é o estudo 91, são 91 semanas estudando o Livro dos Espíritos, e já boas semanas estudando esse tema, progressão dos espíritos. Então é importante que você, pelo menos o assunto, veja desde o início para entender, né? Então, participem aqui pelo chat, tragam dúvidas, tragam comentários, questões, e reforçando o que o Lauro comentou, nós, lá no Kardec Tube, temos, o Lauro participa da maioria deles, me ajuda, a gente tem aí lives todos os dias, 2 vezes por dia, né? Das 14 às 15, a gente tem a live do Evangelho segundo o Espiritismo, diário, sempre de segunda a sexta, e aí à noite nós temos cada noite um estudo diferente. Hoje é aqui, toda segunda é no Estudar Kardec, mas depois eu reposto lá no Kardec Tube o Livro dos Espíritos. Amanhã às 19h30 tem lá no Kardec Tube o estudo crítico da obra Nosso Lar. Na quarta-feira às 20
horas tem o estudo do que é o Espiritismo, na quinta o estudo da revista Espírita.net, e na sexta o estudo do Livro dos Médiuns, às 20 horas. Então é muito conteúdo para quem quer acompanhar conteúdo sobre Kardec, aí a gente tem bastante coisa. E o Lauro lembrou, o Kardec Tube, no estudo do Livro dos Médiuns, é para assinantes. Se você quer participar lá, assine o Kardec Tube e você vai poder assinar, vai poder assistir e participar conosco do estudo do Livro dos Médiuns. A gente tem uma meta aí de chegar em 100 assinantes, já estamos indo para metade da meta, a recém em março. Quando a gente chegar em 50 assinantes, a gente vai começar a sortear livros espíritas entre os assinantes. Então, assine o Kardec Tube. E para você que está chegando agora, algo muito simples, muito fácil, né? Você se inscreve e curte o vídeo. Isso já ajuda muito. Então, se você não se inscreveu ainda no canal do Lauro e no Kardec Tube, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo. E uma notícia nova, essa a gente inaugurou aí ontem e está começando a divulgar hoje. Eu criei um grupo no WhatsApp do Kardec Tube. Então, a gente criou um grupo aberto para todas as pessoas que querem estudar o Espiritismo, um grupo no WhatsApp. Participe desse grupo. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, é só clicar no link e já vai cair lá no grupo. E aí aparece para eu autorizar. Então, às vezes pode levar uns minutos até você entrar, porque eu tenho que autorizar, porque é mais seguro a gente fazer assim, para não entrar qualquer pessoa, às vezes uma pessoa que quer entrar lá só para brincar. Então você clica no link e entra no grupo, lá você vai poder conversar sobre espiritismo, divulgar projetos espíritas, livros, conteúdo, fazer perguntas e acompanhar toda a programação que a gente tem aí sobre a obra de Kardec. Então a gente quer aí trazer o máximo de pessoas para esse grupo. Podem compartilhar o link em outros grupos, podem convidar quem vocês quiserem, não precisa ser pessoa já que conhece espiritismo, qualquer pessoa que se interesse, você pode chamar, eu vou colocar aqui nos comentários agora o link. E daí, se alguém tiver dificuldade, é só. Ah, eu não consigo. Eu vou mandar para o Lauro no WhatsApp, daí o Lauro pode colocar nos comentários, porque o YouTube só deixa quem é o dono da live colocar links, né? Então eu vou mandar para o Lauro e daqui a pouquinho ele coloca. E tem o QR Code também, eu vou mandar para ti, Lauro. Dá para deixar depois uns 5 segundos na tela o QR Code, porque aí as pessoas depois pausam o vídeo se quiserem com o QR Code trazendo no canal. Eu já vou fazer isso. Mas antes eu quero, para passar já para vocês, eu quero agradecer a presença, vocês não conhecem, mas a presença de um grande amigo nosso, que está do lado do Lauro hoje, o José, é um grande amigo, um grande ajudante dos nossos projetos, principalmente do Kardec Tube, é um irmão, são pessoas incríveis que Deus colocou no meu caminho, que sem elas o Kardec Tube não seria nada do que é. Então, assim, é um grande amigo fiel, um grande estudioso, uma pessoa que é realmente aquele amigo das horas boas, mas também das horas difíceis, que é aí que se mostram os verdadeiros amigos. Então, eu quero agradecer muito a presença dele. Ele e o Lauro estão tendo a oportunidade aí de se encontrar. Eu ainda, como eu sou um espírito que estou em expiação, né? Eu estou mais isolado aqui para o sul do país, mas logo, logo a gente vai poder se encontrar. Então, é uma alegria nessa noite a gente ter a presença dele e que a gente tenha um ótimo estudo. Um abraço. Já quero deixar o abraço e o agradecimento ao José. E sempre que a nossa família aí kardeciana se encontrar em qualquer lugar do mundo, que possa ter esses momentos de confraternização e registrar isso. Então, uma boa noite para todos nós e obrigado a presença aí do José. Passo para você, José. Dá um alô para a galera aí. Ó. Muito obrigado, Michel, pelas palavras. Boa noite a todos. Eu vou participar aqui porque a gente tem esse projeto, né? A gente se fala muito através das redes. Eu já sigo o Michel há mais tempo no Kardec Tube. A gente foi se aproximando, né? E depois veio o Lauro e a gente tem grupo de WhatsApp, onde a gente troca muita ideia. E eu vim até a cidade do Lauro a serviço e falei, não vou perder a oportunidade. Eu estou fazendo inveja nos outros amigos que a gente tem, que a gente é cada um de um canto, e eu estou aqui sozinho. Eu vou aproveitar um minutinho, Michel, se você e o Lauro me permitem, para contar algumas coisas e pedir, reforçar os pedidos do Michel, né, e do Lauro. Eu, no caminho aqui para a cidade do Lauro, que é Uberaba, eu parei numa parada comum dessas que a gente faz lanche, né, e observei, assim, na entrada do restaurante, uma estante cheia de livros de autoajuda, os valores entre 20 e 30 reais, e eu fiquei observando umas 2, 3 pessoas passaram, compraram, e compram lembranças, e compram de tudo,
Mas esse caso específico me chama atenção, Michel, porque você falou, e sempre divulga no início das lives, que são 10 lives semanais que dão muito trabalho, elas são de extrema qualidade para quem acompanha. Se você está pela primeira vez, você volte nas playlists dos dois canais, tanto do Kardec Tube quanto do Estudar Kardec. Você vai achar conteúdo de muita qualidade para você acompanhar estudos sequenciais dos livros que eles se propõem a fazer estudo. É muita coisa boa. E aí vale muito a pena dar um apoio ao canal. A gente compra tanta coisa. Eu não vou nem entrar no mérito da qualidade dos produtos que o pessoal compra, mas aqui, com certeza, é de extrema qualidade. Kardec é de extrema qualidade. Então, incentivar o pessoal a se inscrever no canal e assinar para dar apoio a esse projeto, porque com recurso financeiro, tudo isso vai mais longe. Os recursos ficam melhores, né? Com mais poder aquisitivo. A gente está num planeta que isso é necessário, a gente vai mais longe. Então, não perder essa oportunidade de fazer isso. Estudar Kardec e estar ao lado dos amigos. Isso é uma coisa muito boa que a gente precisa reforçar. Eu só vou falar mais uma coisa para todo mundo, que é uma coisa que eu percebo no Kardec Tube, que é, à medida que o estudo avança, em cada live, o Michel e o Lauro, eles fazem comparação do que está sendo estudado com aquilo que o movimento espírita tradicional enxerga. Eu até voltei hoje no prefácio do livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e tem um parágrafo específico que Allan Kardec, falando do que ele ia fazer no livro, ele diz que ele vai fazer uma comparação do que o Espiritismo diz e que as outras doutrinas da época diziam. E ele gasta 11 capítulos, é a metade do livro, fazendo comparação, porque às vezes as pessoas ficam assustadas de ver comparação e ficam criticando, não se deve comparar. Vão lá nesse prefácio, vocês vão ver um parágrafo específico de Allan Kardec dizendo que há comparação, e ele faz isso durante 11 capítulos. São muitas páginas, para quem tem o livro impresso, vai ver, é muita coisa de comparação, e que isso precisa ser feito porque clareia para nós o pensamento, e eles fazem com maestria. Então, parabenizando mais uma vez vocês dois e agradecendo a oportunidade de estar aqui, Michel. Ele é realmente um grande cara, viu? Imagina. Segue vocês aí, viu? Então tá, Michel, eu vou colocar aqui no início, então se você tem interesse em entrar no grupo, no WhatsApp, no qual o Michel se referiu agora há pouco, fique à vontade para você virar a câmera nesse QR Code, que ele vai te levar para lá, e você pede para entrar, aguarda que o Michel vai dar a permissão. No final, a gente coloca de novo, viu, Michel, caso pessoas cheguem depois, tá? Bom, Michel, vou passar para você, enquanto você prepara aí, só para me trocar aqui esse QR Code, que eu fiz uma bagunça danada para variar. Tá bom. É isso aí. O pessoal depois volta no vídeo, pausa e aponta a câmera para o celular. E depois o Lauro coloca nos comentários o link também, que eu acho que é mais fácil. O link que eu mandei ali, daí já entra direto lá. Esse é pro grupo do WhatsApp, tá? Esse não tem custo nenhum, a pessoa entra lá. A assinatura é lá no Kardec Tube, no Seja Membro. Mas vamos lá, vamos estudar hoje a questão 122. A gente está tratando aí da origem dos espíritos e por que os espíritos, né, vão escolher o caminho do bem, o caminho do mal. Então vamos ler o item 122. Então pergunta Kardec: como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Então os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, ele está entrando mais no detalhe aqui sobre
a origem da escolha do bem e do mal, que o espírito vai fazer desde que ele é criado. E realmente há muita confusão sobre isso, e a gente tem reforçado mais de uma vez. Aqui está a visão espírita do progresso dos espíritos. Então, se você vai ter várias propostas tentando explicar a origem dos espíritos. Aqui está a proposta do espiritismo. Muitos autores que falam e escrevem muitas vezes em nome do espiritismo não entenderam ou não conhecem o princípio do progresso dos espíritos que está aqui. Aí eles colocam uma visão que não é necessariamente a do espiritismo. Então é muito importante a gente entender o que ele está querendo fazer. Primeira pergunta. Ó, olha como Kardec está querendo explicar. Na questão anterior, ele explicou que os espíritos escolhem o bem e o mal por livre-arbítrio, certo? Então, por que uns espíritos escolhem o bem, outros espíritos escolhem o mal? Aí os espíritos vão dizer, é por causa do livre-arbítrio. Então, a gente estudou isso semana passada. O que vai fazer com que exista espírito que escolha o mal? O livre-arbítrio. Os espíritos, portanto, têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por que ele estava tratando disso? Porque, lembra, para o espiritismo, os espíritos não são criados com qualidades e tendências. Para o espiritismo, os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento, sem nada. Deus cria os espíritos sem nada. Todos assim. Então, isso demonstra que ele é justo e cria todos iguais. À medida que o espírito desenvolve o livre-arbítrio, o próprio espírito começa a escolher entre o bem e o mal. Então, é uma escolha sua. Então, isso é muito importante. Não, o mal não é uma escolha de Deus. Os espíritos não são criados com maldade ou com tendência para maldade, e nem com tendência para o bem, e nem com bondade. Deus cria os espíritos e eles mesmos se constroem. Por isso que o mérito é de cada um. Então vejam, é a justiça de Deus que faz com que cada um possa construir a si mesmo. Cada um vai ter a liberdade de escolha de se construir. Deus cria todos iguais e cada um, com a sua liberdade, se constrói rumo à perfeição. Aqueles que só escolhem o bem chegam mais rápido. Aqueles que escolhem o mal vão chegar também, mas vão chegar depois, porque ao escolher o mal, tem que reparar o mal para poder chegar à perfeição nesse progresso todo. Então, é através do livre-arbítrio. Esse é o primeiro ponto. Então, você separa o bem e o mal de Deus, é uma escolha do espírito, e você mostra que os espíritos têm a liberdade para fazer isso. São os próprios espíritos que se constroem. Esse é o primeiro, é o ponto de partida. E ele mostra algo muito importante que a gente viu semana passada. O mal não é nem uma criação de Deus. O mal não é criar. Deus não cria os espíritos maus, então Deus não cria os espíritos imperfeitos. Porque lembra a característica do espírito imperfeito lá na escala espírita é ter o desejo do mal. Ora, se ele fosse criado imperfeito, então Deus já criaria ele com o desejo do mal? Não. Então ele é criado simples e ignorante, e não é Deus que cria o mal e nem bota o mal nele. E não é uma necessidade o mal. O mal é um atraso. É um atraso que a gente escolhe por livre-arbítrio. Aqueles que só escolhem o bem chegam mais rápido. E se a gente que já escolheu o mal já está atrasado, quanto antes a gente largar do mal, a gente está adiantando a nossa chegada na perfeição. E tudo depende do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Entendam sempre assim: livre-arbítrio é vontade, a sua vontade. Livre. Ela é livre para escolher. É uma lei de Deus.
Então, parte daí. Claro, aí Kardec, muito sábio que é, vai perguntar o que na 122? Bom, se é o livre-arbítrio que faz com que o espírito escolha entre o bem e o mal, como é que isso acontece antes? Antes dele ter livre-arbítrio? O que que escolhe, como é que se dá o processo? O que que vai fazer ele ter livre-arbítrio e aí ele escolher entre o bem e o mal? Por isso que ele diz, ó, como podem os espíritos em sua origem gozar da liberdade entre o bem e o mal? Como é que nasce o livre-arbítrio? Eu já sei que é o livre-arbítrio que faz eu escolher entre o bem e o mal, mas como é que nasce o livre-arbítrio? Essa é a pergunta seguinte, por isso que ele está fazendo isso. Ó, quando ainda não tem consciência, gozar da liberdade. Há neles algum princípio, uma tendência? Como que nasce o livre-arbítrio? Agora é essa a questão. A gente já sabe que o livre-arbítrio é responsável por fazer a gente escolher entre o bem e o mal. Então, a gente que escolheu e que escolhe. Mas como é que nasce o livre-arbítrio? Essa é a grande questão da 122, para a gente entender. Como é que vai nascer o livre-arbítrio? E aí ele responde. Agora é muito importante a gente pegar cada frasezinha. O livre-arbítrio se desenvolve. Então, primeira coisa que está muito clara. Se o livre-arbítrio se desenvolve, ele não é uma coisa pronta. Esse é o primeiro ponto. Então, o que que vai determinar a nossa escolha? Livre-arbítrio. Tá. Mas o nosso livre-arbítrio não foi uma coisa que eu já nasci com livre-arbítrio. Deus criou o espírito com livre-arbítrio. Não. Ele vai nascer sem nada e vai desenvolver o livre-arbítrio. Esse é o primeiro ponto. Como que se desenvolve o livre-arbítrio? À medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, a causa do livre-arbítrio é a consciência de si mesmo. A causa da escolha entre o bem e o mal é o livre-arbítrio. A causa do livre-arbítrio é a consciência de si mesmo. Olha como ele vai voltando, regredindo, para chegar no âmago do problema. Então, o espírito é criado sem nada, vai adquirindo consciência de si mesmo. Ao adquirir consciência de si mesmo, desenvolve o livre-arbítrio. Ao desenvolver o livre-arbítrio, começa a fazer a escolha. A partir daí, mérito próprio. Ele responde pelas suas ações. Por quê? Porque ele teve liberdade para escolher. Você só escolhe depois que desenvolve a consciência. E você responde por isso porque você escolheu. Se não fosse você que tivesse escolhido, haveria injustiça. Deus seria injusto. Se você tivesse que escolher algo, responder por algo que você não escolheu, Deus seria injusto. Então tem que depender de você, isso depende do livre-arbítrio, que depende da consciência de si mesmo. E aqui vem agora um outro ponto. Além do livre-arbítrio se desenvolver, a gente descobre que a consciência também se desenvolve. Porque à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Bom, se ele adquire, ele não tinha. Então eu não nasço com livre-arbítrio e não nasço com consciência de mim mesmo. Olha só. Deixa eu ver até a palavra que ele botou no francês. Ó, o livre-arbítrio se desenvolve. Desenvolve, ele usa. É que o espírito adquire, acquiert la conscience. Adquire. Então, foi bem traduzido, né? Então, tanto a consciência de si mesmo quanto o livre-arbítrio não é algo que nasce no momento da criação. Vejam o que que a gente chega na conclusão de tudo isso. Para até chegar, ou se chegar, a ser um espírito imperfeito, que a gente estudou, tem muita coisa antes. O espírito imperfeito já é uma coisa bem desenvolvida. E que não é obrigado a passar, né? Que lembra? Por que não é obrigado a passar? Porque o imperfeito tem desejo do mal. O mal não é uma necessidade. Então, entrou por livre-arbítrio, mas não precisava. Tá atrasado. É tipo um aluno que repete de ano, né? Tá perdendo um ano que ele podia estar
fazendo o outro, mas ele tem que repetir tudo de novo, tá perdendo tempo. Vai se formar mais tarde. E qual é o problema de se formar mais tarde? Alguém poderia perguntar, né? É que quando você se torna espírito bom para cima, você é sempre feliz. Então você está atrasando a sua felicidade. Esse é o problema. Esse é o problema de a gente escolher o mal e se tornar espírito imperfeito. É que a gente atrasou a felicidade. Porque o mal necessariamente traz consequências dolorosas e de sofrimento. E aí agora, ele continua, ó, preste atenção. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, olha o conceito que ele está dando. Se não é a vontade do espírito que escolhe, não teria livre-arbítrio. Tudo aquilo que não é a minha vontade que escolhe está acima do meu livre-arbítrio. Tudo aquilo que depende da minha vontade é meu livre-arbítrio e eu vou responder por isso. E além de responder por isso, como é escolha minha, é construção minha. Eu não posso reclamar de ninguém, nem de Deus. Não foi Deus que colocou uma coisa dentro de mim que fez ser como eu sou. Não, não, não. Você escolheu. Por isso que você tem, por isso que é todo, por isso que é justo você responder, porque você escolheu, ninguém forçou, ninguém criou nada. Se não fosse assim, não haveria livre-arbítrio. É o que ele está dizendo. Não haveria livre-arbítrio se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade. Então, tudo que depende da sua vontade é livre-arbítrio e, portanto, é escolha sua. Você não pode reclamar. Sempre quando você vai analisar alguma coisa, tem que ir assim. Eu escolhi ou não escolhi? Se eu escolhi, escolha minha, responsabilidade minha, não posso reclamar de ninguém, nem de Deus. Claro que o Espiritismo mostra, você não lembra de todas as escolhas. Por isso que você pode achar que tem certas coisas que você não escolheu. Mas você está raciocinando como espírito encarnado. Esse é o erro. Você não pode raciocinar como espírito encarnado. Porque quando você escolheu como espírito. E o espírito era mais livre do que você agora. Ele sabia mais do que você agora, porque ele tinha acesso a todas as memórias. Você não. Você agora é um espírito com a memória parcial, bloqueada. Mas você escolheu antes de ter essa memória bloqueada. Então Deus continua sendo justo. Você escolheu as provas, o contexto. E você segue fazendo escolhas agora, mesmo sem lembrar. Claro que muitas coisas você está sofrendo as consequências porque você não lembra quando escolheu, mas o Espiritismo informa que você escolheu. Mas você segue podendo fazer escolhas, mesmo com a memória limitada. Basta a gente analisar toda a nossa vida, quanta coisa depende da nossa escolha. Tem coisas que não dependem mais da nossa escolha. Depois que encarna, tem coisas que eu já estou preso naquele contexto. Mas e as coisas que dependem ainda da minha vontade? É nessa que você tem que focar. Eu sempre brinco. Se você senta para ler a obra de Kardec, vem alguém e coloca uma arma na sua cabeça e diz, não vai ler. Não, né? Então você não lê porque você não quer. Então a gente tem que foque no que depende da sua vontade. Mas aí ele explica como é que se dá, então, o nascimento do livre-arbítrio. Olha só, agora vem o pulo do gato. Bom, antes de entrar nessa segunda parte da pergunta, que é justamente aí que ele entra no que Kardec quer saber, como é que nasce o livre-arbítrio, eu vou passar para o Lauro e para o José e para os demais que estão aí no chat para participar, trazer comentários. Muito bom. Michel, então eu vou te fazer uma pergunta aqui, e depois o José fica à vontade, caso ele tenha algo que ele queira comentar ou perguntar. Então, se a pessoa ela afirma que há espíritos que são criados com propensão para o bem ou para o mal, ou seja, foram fatalmente criados assim por Deus, que a gente tem que levar em consideração que Deus é onipotente. Então, se ele criou o espírito com tendências para o mal, obviamente ele
Deus já sabia que aquele espírito foi criado por ele com tendência para o mal. Então, se a pessoa imaginar, afirmar dessa forma, significa que ela desconhece os atributos de Deus? Essa é uma pergunta muito lógica, né? Não poderia ser de outra forma. Mas para tentar fazer com que as pessoas pensem quando afirmam dessa forma, né? Então, se ela desconhece os atributos de Deus, faz sentido ela afirmar que Deus cria o espírito com propensão para o bem ou para o mal, né? E outra, essa vontade, ou seja, o livre-arbítrio que vai se desenvolver, unicamente, depende do espírito unicamente dele, ou tem a influência de Deus aí sobre essa vontade? Michel? Exatamente. Se a pessoa atribuir que Deus cria os seres com alguma tendência, seja boa ou ruim, a pessoa, primeiro, não está com a opinião do Espiritismo. Essa não é a opinião do Espiritismo. O Espiritismo deixa muito claro que Deus não cria os espíritos com nenhuma tendência. Vai ser escolha dele, do próprio espírito. Então, esse é o primeiro ponto. É muito parecido com a ideia católica, por exemplo. Só que qual é o problemão disso? É que você está colocando Deus como parcial, né? Toda teoria que tenta dizer que Deus nos criou com alguma tendência, ela está dizendo então que Deus é parcial, porque ela deu tendências, já me fez nascer com certas tendências. Olha, se ele me fez nascer com certas tendências, é culpa dele, não minha, né? Ele que me criou assim. Como é que ele pode me castigar se ele me criou assim? Esse é o problema dessas outras doutrinas, como foi, por exemplo, a doutrina católica, que coloca a ideia do pecado original, né? Então, as pessoas. Por que as pessoas nascem com pecados, segundo a igreja? Porque Adão e Eva pecaram e Deus, então, amaldiçoou a humanidade para o resto da eternidade. Todo mundo nasce com pecado por consequência daquilo que Adão e Eva fez. Olha, é uma proposta, mas é uma proposta que coloca Deus como injusto, né? Uma porque foi outras pessoas que erraram e eu tenho que pagar. E ele está criando, então, seres já com pecado. Para o Espiritismo não é assim. Para o Espiritismo, Deus cria a alma simples e ignorante. Ela vai desenvolver o livre-arbítrio e escolher. Então é mérito dela. Então, o Espiritismo coloca Deus como de uma maneira muito mais justa, né? E a vontade é justamente uma lei de Deus que diz o seguinte: a escolha é sua. É você que escolhe. Não são os espíritos, não é Deus, é você que escolhe. Por isso que é mérito seu, se é o bem, e por isso que é castigo seu, se é o mal. Você escolheu. Você escolheu. Por isso que é liberdade, livre-arbítrio. Nesse sentido, atenção para as minhas palavras. Nesse sentido, é uma liberdade absoluta. Você escolheu. É sua vontade. Ela só não é totalmente absoluta porque você escolhe aquilo que é resultado que você já escolheu e construiu de si mesmo. Por isso que ela não é absoluta. Mas no ato de escolher, o ato em si de escolher é a liberdade absoluta. Você escolheu porque quis. E você quis porque você se fez assim. Então, todo mérito seu. Para você fazer escolhas diferentes, você tem que mudar o que você é. Eu escolho a partir do que eu sou. E para eu mudar o que eu sou, eu tenho que escolher coisas diferentes que vão mudar o que eu sou, que vão fazer eu ter escolhas diferentes, que vão mudar o que eu sou, que vão fazer eu ter. É um círculo até se tornar puro. Aí quando eu me torno puro, eu só escolho o bem. Aliás, quando eu me torno espírito bom, eu já escolho só o bem, né? Por quê? Porque eu me fiz 100% bom. E aí eu só escolho o bem. Por que a gente escolhe o mal? Porque a gente, lá no início, quando não tinha nada, começou a escolher o mal, criou o desejo do mal e agora a gente tem tendências para o mal. A gente criou. É que a gente olha para a gente a partir do momento que a gente já tem a tendência, né? Como a gente não tem acesso momentaneamente no corpo, todas as noites quando a gente sai do corpo, a gente lembra. Mas momentaneamente, quando a gente está no corpo, a gente esquece do momento que começou o processo. Então parece que a gente já nasceu assim, né?
Mas a gente já nasceu assim agora nessa existência. Mas essas tendências que a gente tem dentro da gente são construções das nossas próprias escolhas desde lá do início. E Deus não participou disso. Deus participou no sentido, ele lhe criou e lhe deu a capacidade de escolher depois que você desenvolve a capacidade de escolher. Nesse sentido que Deus participou. Daí em diante, a escolha é sua. Por isso que é mérito seu. José, Lauro, pessoal, mais questões? Isso, José, Comentários? tem algo que você queira perguntar? Nossa, tá aberto. Ô, Michel, mas para deixar mais claro ainda, né, que você podia falar um pouco mais, é que então o espírito é criado simples e ignorante, vai adquirindo conhecimento das coisas. Mas há escolhas que elas são morais e há escolhas que são amorais. Você já falou isso outras vezes. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui a título de didático. Quando ele conhece a cor azul e a cor vermelha, e ele faz essa escolha, ela não tem uma consequência direta para ele. Mas existem outras escolhas que são entre o bem e o mal. Por exemplo, entre conquistar a comida sem ferir outro ser, por exemplo, conquistar o que comer sem ferir outro ser, ou conquistar o que comer fazendo mal a outro ser. Talvez não seja o melhor exemplo, mas vai ter uma escolha que é moral, né, que é a distinção entre o bem e o mal, e vai ter outras que são amorais. Quando ele sofre a consequência daquela escolha que tem esse viés moral e ele faz a escolha para o mal, ele sofre já a consequência. Mas, por outro lado, ele também sente algum tipo de prazer. E é por isso que ele adquire essa tendência de ir também para o lado mal. Fala um pouco sobre isso para nós. Exato. Conhecer e fazer escolhas, que ele começa a falar aqui, conhecer e fazer escolhas. Dentro dessas escolhas estão também as escolhas morais. Então, muito bem lembrado. Cuidado para não achar que fazer escolha, que toda escolha é moral. Claro que ele vai falar também da escolha moral, porque aí, quando você fala da escolha moral, você falou de todos os tipos de escolha. Então, ele começa mostrando assim: olha, como é que o espírito faz escolha? Quando ele conhece. A partir do momento que eu conheço, eu posso escolher. Se nessa escolha que eu fizer, isso provocar alguma coisa contra o outro, ou contra mim mesmo, ou contra Deus, ferir de alguma maneira as leis divinas nessa escolha, eu tenho como consequência um mal, e como consequência do mal eu vou ter algum tipo de dor, sofrimento e limitação. Que é justamente para me mostrar essa escolha que você fez está errada. Veja, se você escolhesse o bem e escolhesse o mal e não tivesse consequências diferentes, como é que você saberia que uma coisa é boa e outra é ruim lá no início? Então você tem que ter, justamente quando você faz uma escolha boa, você tem que ter prazer, senão você não saberia que ela é uma escolha boa. E quando você faz uma escolha ruim, você tem que ter algum tipo de dor e sofrimento para saber que aquilo ali não é o bom. Agora, claro, você pode, quando escolhe alguma coisa má, quando você escolhe alguma coisa má, você pode ter prazer também. O problema é que você não tem só prazer. Esse é o problema do mal. A gente vai ver que o espírito pode sentir prazer na hora que faz o mal. O problema é que ele não sente só prazer. Ele sente prazer, pode sentir prazer, mas ele vai ter também, em algum momento, alguma limitação, alguma dor, algum sofrimento. Então, esse vai ser o problema do mal. E esse vai ser o indicativo de que você escolheu o mal. O bem é algo que só vai ser prazeroso. O mal, não. O mal, ele pode trazer prazer, mas ele vai trazer também, como consequência desse prazer, algo muito parecido com exemplos práticos, né? Você vai comer alguma coisa, é prazeroso. E aí você come além do que precisa. Na hora que você está comendo, é uma coisa deliciosa, hein? Aí depois você se sente mal. Você sentiu prazer, mas logo veio a consequência.
Você fica mal do estômago, você fica mal do intestino, você sente ânsia, você sente mal-estar, você sente dor de cabeça. Aí você diz, opa, foi prazeroso, mas a consequência depois desse prazer foi negativa. Algo de errado eu fiz. Então é assim, para tudo, né? Para tudo. Só que às vezes o que acontece? Às vezes acontece que a gente sente muito prazer e demora para aparecer o sofrimento e a dor. A consequência demora para aparecer. Daí parece que eu não estou fazendo mal, né? Às vezes demora. Eu dei um exemplo aqui que é quase imediato. Eu como muito e já me sinto mal, mas eu posso fazer o mal que demora para aparecer a consequência. E aí a pessoa fica mais tempo fazendo mal. Que é o exemplo, eu estou usando exemplos físicos porque são exemplos bons da gente entender a lógica, né? Por exemplo, a pessoa que fuma, às vezes vai demorar anos para aparecer o problema do cigarro. Então ela passa muitos anos sentindo prazer, né? Só que o que os espíritos vão mostrar? Você não precisa esperar sentir os efeitos do mal para parar de fazer o mal. Você já pode usar a razão antes de ter a sensação. Esse é o caminho mais inteligente. Imagina, eu não preciso esperar o meu pulmão começar a falhar, o meu coração começar a dar problema para eu parar de fumar. Eu já sei pelo conhecimento que se eu continuar, vai aparecer, isso vai acontecer. Então eu paro antes. Então eu não preciso esperar a dor, o sofrimento e as consequências para já mudar a atitude. Eu não preciso esperar a sensação, porque eu posso usar a razão. Claro que no início, quando eu ainda sou espírito muito primitivo, que eu tenho pouco conhecimento, eu aprendo mais com a sensação, né? Eu tenho que esperar ter a sensação. Mas depois que eu tenho a sensação, eu já tenho a informação intelectual. Ah, se eu fizer assim, eu tenho tal sensação. Então eu não preciso ficar esperando eu sentir para já progredir e mudar. Essa vai ser a sacada do espiritismo. O conhecimento serve para quê? Antes da consequência, você já escolhe o bem, através da razão. Antes de esperar ter que sentir todos os males físicos e morais. Então, essa vai ter que ser a sacada. Claro que no início, o que é atrativo? O prazer. Tanto o bem quanto o mal provocam prazer de início. Aí depois você aprende aquele prazer que gera dor e aquele prazer que gera mais prazer. Só que a gente está numa fase em que muita coisa a gente já sabe, mesmo na hora que está sentindo prazer, que aquilo ali depois vai gerar dor. Então você tem que já mudar antes. E aí você é mais cobrado, porque quando você sabe antes, consciência cobra mais ainda, porque você sabe, você está sentindo prazer, mas você sabe, daqui a pouquinho vai dar o estouro. Então, você já sabia antes da consequência. Claro, aquela pessoa que não sabia antes, a hora que dá o problema, ela diz: ah, agora aprendi, agora eu já sei que esse não é uma boa escolha. Ela sofre igual a consequência, mas ela não sabia antes. Mas ao sentir a consequência, agora ela já sabe. Então a gente aprende por experiência e por conhecimento, só que o conhecimento é mais rápido, né? O conhecimento é mais rápido, eu não preciso fazer todo o caminho para depois fazer o caminho de volta. Não, antes mesmo eu já fico sabendo qual é que vai ser o fim lá, né? E aí eu progrido mais rápido. Por isso que o Espiritismo trouxe uma ciência para mostrar para você, através do conhecimento, para você evoluir mais rápido. Olha, se você não fizer isso, olha como é que você vai estar no futuro. Então já faça agora. Eu não preciso esperar eu chegar lá na vida futura, sofrer as consequências para dizer, ah, eu aprendi. Não, você já muda antes, aprendendo com o exemplo dos outros. É um jeito mais rápido de aprender, né? Então você tem que sempre cuidar. O prazer serve para aquilo virar, para aquilo ser atrativo. Só que agora você vai aprender com a experiência e com a razão, se mesmo sendo prazeroso, você pode ou não pode, ou até que ponto você pode ir naquele prazer. Mas tu já adiantou a segunda parte da resposta. O prazer é que vai estar presente no início. O prazer vai ser a tentação. Você ceder vai ser cair no pecado. Esse é o processo.
É assim que nasce o livre-arbítrio, né? Mas é exatamente essa a lógica. Veio a tentação, você vê, analisa com o que você conhece, analisa as consequências, e aí você já sabe se deve ou não ceder. Aí você escolhe através da sua livre vontade. Esse vai ser o processo. Até que tem um momento que você só escolhe aquilo que é prazeroso, mas não gera um mal. Você aprende a distinguir o que que é prazer do bem e o que que é prazer do mal, e vai abandonando o prazer do mal. E fica escolhendo só o prazer do bem. Aí você só vai ter prazer. Por isso que o espírito bom é feliz 100%. Porque ele só escolhe o prazer que gera prazer. A gente escolhe o prazer que gera o desprazer depois, né? Por isso, e é isso que eu chamo de prova. O que que é prova? É eu experimentar as coisas e descobrir aquilo que é a medida certa de tudo. Aquilo que pode, aquilo que não pode. Depois que eu já sei, se eu fizer, daí não é mais prova, é expiação, porque eu já sabia. Por isso que eu sou penalizado. Certo? Lauro, José, tem um pessoal que está fazendo uma pergunta ali. Tá, eu vou colocar aqui, mas só para não perder o que o José pediu para você comentar. Michel, então vamos lá. Vamos imaginar um espírito, ele encarna e ele comete um crime. Então ele se arrepende. Se arrepende já encarnado e depois, como espírito, ele resolve falar, vou reparar isso e vira que sério. Então ele vem, repara aquele mal, não comete mais um tipo de crime qualquer e ele avança, né? Então o mal está quando ele comete o crime, aí ele vive com aquilo ali, pratica outros crimes, ou seja, aquilo se torna um ato, ele se condiciona a cometer crimes. Ou seja, ele agora adquiriu uma imperfeição. É por aí que a gente deve raciocinar? Só tem que tomar cuidado, porque esse exemplo que tu deu já é do espírito imperfeito. Por exemplo, quando tu diz assim, ó, nós, um homem, que faz isso, faz aquilo, a gente tá raciocinando sobre alguém que já tem um conhecimento, que já tem uma liberdade desenvolvida, que já se tornou espírito imperfeito, e aí a análise é uma. Aí essa análise que tu tá fazendo é assim mesmo. Por exemplo, quando um espírito imperfeito na nossa condição agora, a gente já tem conhecimento de que matar é errado, que não deve ser feito. Aí a pessoa mata, é óbvio que se ela se arrepende, ela tá na frente daquele que ainda não se arrependeu. Embora não basta só arrependimento, né? Mas ela já tá na frente. Mas você tem dois assassinos. Um tá dizendo assim, eu não me arrependi de nada, se precisar eu faço de novo. E outro diz assim, eu me arrependi. Claro que o que se arrependeu tá na frente, né? Mas ele vai ter que reparar tudo que ele causou por ter assassinado outra pessoa. Mas o primeiro passo ele fez, ele se arrependeu e aí ele vai ter que reparar tudo que ele fez para o outro e ainda vai ter que eliminar de dentro dele o desejo do assassinato. Que ele só vai ter certeza o dia que ele tiver numa situação em que o contexto provoque aquelas emoções dele e ele não assassine. Então ele sente tudo aquilo que fez ele assassinar e já controla a ação. Começa assim. Você sente vontade de fazer e já não faz. Esse é o primeiro caminho. Eu sinto vontade, mas não faço. Mas eu ainda sinto vontade. Ou seja, dentro de mim ainda está lá o bichinho. Até o dia que eu escolho, tantas vezes eu escolho não fazer, que eu começo a mudar o que eu estou sentindo. Quando é que o espírito se livra totalmente do processo? Quando ele nem sente mais vontade. Não, aliás, vou usar a palavra correta, ele não sente mais desejo. Quando ele não sente mais nenhum desejo, não é que ele tem que se esforçar, ele já não sente desejo, ele eliminou o desejo ruim. Olha como o processo é demorado, por isso que a gente tem que evitar criar o desejo, né? Agora, como eu falei, esse exemplo que eu estou dando agora, que tu perguntou, a gente está falando da gente, espírito imperfeito.
O item 122 não está falando do espírito imperfeito. O item 122 está falando lá no início, quando estava começando o processo de conhecer, de saber, de escolher. Ele está analisando o início, o espírito antes. Nós já somos velho de guerra. Tanto que a gente é velho de guerra que a gente mente, engana, faz escondido, planeja, tenta fugir. Olha como a gente já sabe. É diferente do ser totalmente primitivo que agrediu o outro por instinto quase animal. É outra coisa. Percebe? Veja que mesmo o nosso chamado crime passional, hoje em dia, é diferente do crime passional de um ser primitivo. O nosso crime passional, a gente agiu no calor da emoção, tem mais desconto. A própria lei divina, não é só a lei humana, dá desconto, porque foi no calor da emoção. Mas a gente já tem bem mais responsabilidade, por quê? Porque a gente já tinha criado aquelas emoções, a gente já tinha pedido aquela aprovação para enfrentar essa tentação, a gente alimentou aquilo, é outro contexto, entende? Então eu diria, o raciocínio que tu criou é perfeito, desde que se aplique já o espírito imperfeito, mas não é a mesma coisa do espírito no início do seu processo. No início do seu processo, aqui o que o item está colocando é o início. Por isso que eu digo, ele não está tratando da gente aqui. A gente já é. Nós já somos velhos espíritos. Aqui é o espírito, ele está analisando o espírito da infância, né? Começou a ter conhecimento, começou a fazer escolhas, começou a ter hábitos que aí vão criar desejos. Se nessa fase aqui ele não escolher o mal a ponto de criar um desejo, ele vai avançar mais rápido. A gente não, a gente já criou o desejo. Olha o quanto a gente... O espírito imperfeito é muito já mais velho e comprometido, porque a gente já, além de escolher o mal, a gente se habituou e criou o desejo. Não foi só uma escolha no mal. Uma escolha no mal é simples, eu escolho, daqui a pouco eu já me arrependo, já reparo, não escolho mais, não crio o vício. A gente viciou. Esse é o problema. Então a gente vai demorar muito mais. Muito mais. Aqui não, ele está tratando do início. Tanto que ele diz assim, ó, eu vou explorar para a gente não ficar sem terminar de ler a questão, né? Daí a gente já vai para o que vocês quiserem colocar e para a questão da Mary, né? Mas, ó, a causa não está nele. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Que causa é essa? Deixa eu ver se no francês, como é que ele colocou aqui. Se ele botou bem nessa ordem, né? Ó, a causa não está nele. Tá certo? Ela está fora dele. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. O que ele está querendo dizer? O espírito encarna num contexto material, o espírito simples e ignorante, tá? Esquece a gente o espírito imperfeito. O espírito lá no início, ele encarna no mundo material, tem uma vida toda animal em busca da preservação, da sobrevivência, sem conhecimento, sem capacidade de escolha. Mas ele vai sofrer uma série de influências, de tentações, de pedidos ao tomar contato com a matéria. Ao tomar contato com a matéria, ele sente essas influências, então começa pelo sentir, por isso que é paixões. Ao sentir, ele conhece, e ao conhecer, ele vai começar a poder fazer escolhas. Nessa hora que ele sentiu e conheceu, que ele começa a ter livre-arbítrio, e agora ele tem responsabilidade. Então é assim que surge o mal. Você vai sentindo, sentindo, vai conhecendo e agora você já sabe o que que você escolhe, depois que você sente, agora você já, ó, você sentiu. Agora você já sabe. E a partir de agora você escolhe sabendo. Olha como agora é liberdade moral. Agora é a escolha do bem e do mal. As primeiras vezes você só sentiu e não conseguiu fazer uma relação entre sentir
e saber como é que a coisa funciona. Daí vai repetindo, né? Até que você sente tantas vezes que você adquire consciência. Ah, então é assim. Esse sentir tem ligação com isso. Então, para eu não sentir isso, eu não posso fazer isso. Agora você sabe, agora você pode escolher. É como a gente usa metáforas nossas para tentar entender os espíritos lá no início, né? É como se eu desse para você, você comesse várias coisas. Imagina que você se alimenta de várias coisas e passa mal. Se alimenta de várias coisas, passa mal. Se alimenta de várias coisas, passa mal. Até que você começa a pensar, pô, eu tô passando mal quando eu como. Opa, agora você já sabe. Eu, eu passo mal porque eu como. Então, o que está causando esse mal é a comida. Ó, surgiu uma consciência. Eu estou sofrendo porque eu como. Aí você vai para um segundo momento. Tá, mas o que será que é que eu estou comendo que está fazendo eu me sentir mal? Aí você come tal coisa, repete, 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 não passa mal. Você diz, ó, novo conhecimento, não é essa coisa. Pega outra, come, come, não passa mal. Pega uma terceira, come, passa mal. Opa, agora eu já sei. Essas duas eu como e não passo mal, essa eu como e passo. Nota que toda vez que você teve consciência a partir da experiência, aí agora você sabe e pode escolher, né? E mais, você sabe escolher para você e para o outro. Tem mais esse detalhe. Porque ao saber que aquilo faz mal para você, você já sabe que faz mal para o outro. E vice-versa. Se você observou o outro e fez mal para ele, você já sabe que faz mal para si. Olha como o conhecimento, a experiência vai levando ao conhecimento e o conhecimento vai ampliando as escolhas e a responsabilidade. Mas nota que primeiro você tem que experimentar, sentir, depois conhece, depois escolhe. Por isso que ele diz, é o que se contém na grande, olha o espiritismo aqui, figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Então, para o espiritismo é uma figura emblemática que representa todos os espíritos que ao tomar conhecimento escolheram o mal, ou seja, agora cedeu à tentação, escolheu por vontade própria fazer, já sabendo, e aí agora ele se torna um pecador, porque ele escolheu sabendo. É essa a ideia da queda, ou seja, você sentiu, conheceu, e aí agora, sabendo, você escolheu. Bom, agora é pecado, você sabia. Por isso a metáfora lá da Gênesis de Moisés, né? Foi a partir do momento que eles tiveram acesso ao fruto do conhecimento que nasceu o pecado. E esse fruto do conhecimento veio da tentação, da figura da serpente, né? Ou seja, das influências do meio, você sentiu, conheceu e escolheu. Nasceu o pecado. E quando você estava escolhendo sem saber, não era pecado. Era só prova. Depois virou pecado, aí nasce expiação. Você fez sabendo. Então, tudo que você faz sabendo, pecado, expiação. Se você faz sem saber, provação. Nos dois, você sofre consequências. Mas num você só sofre as consequências da experiência. Na outra, não. Você tem as consequências da experiência e a consequência de ter escolhido sabendo. Por isso que a expiação é uma prova nova. É além da experiência, você gera ainda uma nova prova, porque você escolheu aquela experiência sabendo. Então você tem um adendo. Tá, não sei se está dando para entender ou está muito prolixo, né? Mas eu passo para vocês e também para o pessoal do chat. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou trazer aqui a primeira participação, Michel, e você fica à vontade para ler aí, tá? Aqui a Mary diz assim: caberia aqui uma reflexão sobre os pais que recebem um espírito que acaba de reencarnar. Acho que tem mais aqui, ou seja, as diversas responsabilidades dos pais com as crianças.
Pode ser, mas isso que eu digo, né? A gente pode refletir sobre isso, mas nota, a 122 não está tratando disso. Veja, quando a gente fala dos pais, das crianças, nós já estamos falando do mundo de prova e expiação, espírito imperfeito, que já tem um conhecimento adiantado, já desenvolveu o desejo do mal. Nota, por isso que aqui, por isso que depois ele vai tratar. Nota que aqui ele não puxa esses assuntos, porque aqui ele está tratando da origem, que é uma fase que a gente já passou. Mas claro, ele tá tratando para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Nós, hoje, que nós somos pais, ou vamos ser pais, e que a gente escolhe, que a gente faz, que acontece, a gente já é espírito velho. Não é o que está tratando o 122, que é lá no início, né? Essa reflexão caberia para nós, mas não para o espírito primitivo, né? Imagina o espírito, primeira vez que o espírito é pai, imagina. Vamos imaginar esse espírito lá primitivo, as primeiras experiências como pais, nem tem, não tem essa coisa de tenho que educar meu filho. Nossa, não, é tudo mais instintivo. Que claro que ele vai, a partir desses atos instintivos e das experiências, ele vai desenvolvendo até nós chegar. Veja, a nossa noção de educação ela é nova, né? Até para nós. Se pegar a história da humanidade, a noção de educação é. A filosofia nasceu pouco antes do Cristo. Olha, compara a quantidade do tempo que o homem já tem uma ideia de homem na Terra e até surgir a filosofia. Até chegar ao cristianismo, até chegar à ciência, até chegar ao espiritismo. Mas ainda assim, mesmo que tenha sido um tempo longo, é um tempo curto, perto de toda a história, né? Nossa, aqui. Então são processos demorados. Kardec explica lá na Revista Espírita. Nunca imagine assim, ó. Esse início da evolução do espírito, com assim, o espírito encarna, encarnação número 1. Aprendeu. Encarnação número 2, começa a fazer a escolha. Não é assim. Isso é um processo, que nem a gente explicou no estudo passado, que você não consegue ter um dia, uma hora, uma encarnação específica que começou. É processo, natureza é processo, é movimento. Não é como um desligar ou não um botão, né? Ah, um dia apertou um botão, livre-arbítrio. Não é assim, né? Mas você consegue entender a lógica, que nem eu falei. Semana passada a gente comentou muito isso, né? A gente não sabe diferenciar o exato momento que termina o dia e começa a noite. Mas a gente sabe que há dia e que há noite, né? Isso a gente consegue entender. Isso é lógico, isso é fato. Então, claro, quando a gente tenta pegar o momento exato de cada coisa que a gente escolheu, descobriu, experimentou, aí fica muito mais difícil. Mas a gente consegue entender a lógica que os espíritos estão colocando aqui e consegue perceber que é uma lógica que é coerente com toda a ideia dos princípios espíritas e coerente com a justiça de Deus. E muito melhor que as outras propostas. As outras propostas quais são? Materialismo, tudo é matéria. Não adianta, porque o Espiritismo já mostrou que é uma premissa errada. E ainda assim, o materialismo, ele tem um problemão com a própria moral. Como é que você vai responsabilizar alguém que é fruto do seu próprio cérebro? É um problema. Aí você tem qual a outra opção? A opção da igreja. Deus que criou, Deus quis assim, criou você já com pecado, por causa de Adão e Eva, e agora cabe você se salvar desse pecado original, aceitando Jesus. Mas já está colocando um Deus criando você com tendências, né? E você tem a proposta espírita. Opa, você é criado simples e ignorante, você tem um processo que primeiro você experiencia, conhece, aí você escolhe qual que é a melhor das propostas. Que nem o José iniciou ali o estudo, né? Compara, é o exercício que Kardec faz, compare as doutrinas, né? O Espiritismo é a melhor. E eu diria, você pode fazer esses exercícios com todas as doutrinas. Pega as psicologias modernas aí, né? Que tentam explicar tudo através do meio. Você fere vários princípios de ética, de moral, de livre-arbítrio, de atributo de Deus. Veja que tem doutrinas que chegam ao ponto de dizer que todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima. Veja que hoje, quando você fala, por exemplo, um assassino, é um transtorno. Ele deve ter algum transtorno ou então alguma falha no cérebro, ou alguma falha físico-química. Mas daí qual é o problemão que essas doutrinas enfrentam, né?
Aí você vai lá e dá o remédio pro cara e ele continua. O espiritismo não, ele consegue resolver todo o problema das escolhas, da justiça, do livre-arbítrio. Impressionante, né? Tem um último texto aqui a gente já passou da hora, né? O Daniel pergunta: uma comparação poderia ser feita a partir da repetição, somos conduzidos à consciência. Exatamente. Você vai tendo consciência, mas nota, e ela vai com novas repetições ampliando, né? Então é um processo. Você faz, você sente, você conhece, você adquire consciência, depois você escolhe mais coisas, você vai ampliando o livre-arbítrio, vai ampliando a consciência, vai fazendo escolhas novas, até que você se torna puro, que a gente não consegue imaginar o que é isso. Ele tem uma consciência plena, né? De tudo. Mas não é Deus também, olha, olha. A gente começa a entrar nas zonas que a razão não consegue solucionar, né? A reencarnação é isso, né? Ela é uma repetição para você fazer o quê? Escolhas novas, através de conhecimentos novos, você vai tendo escolhas novas, vai criando hábitos novos, até que chega um momento que você não precisa mais reencarnar, né? Só reencarna em missão. Bom, eu vou já agradecer o Lauro, a todos que estiveram presentes, mais uma vez agradecer a presença do José. Eu não sei quanto tempo ele fica por aí, se tiver oportunidade, participe mais vezes. Sempre que todo mundo que estiver nos assistindo tiver a oportunidade de se encontrar, mande fotos, mandem vídeos, participem, é uma alegria. Se a gente não se vê mais assim por vídeo, como hoje, tem aí um bom retorno. Siga firme aí, cada um com as suas dificuldades e com as suas lutas, mas eu sempre digo, a gente está nesse ambiente de lutas, mas a gente tem Kardec, tem gente que nem isso tem, né? Imagina a gente passar pelo que a gente passa sem Kardec. A gente ainda tem as nossas provações, claro, mas temos Kardec, né? Isso aí faz uma diferença enorme. Então, agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite. Lembrem, tem o link ali, Laura, se quiser colocar de novo, faça favor nos comentários, o link para participar do grupo do WhatsApp. Cliquem ali no link, que depois eu autorizo a entrada de todos e participem lá à vontade. Amanhã, às 14 horas, estamos no Kardec Tube, estudando o Evangelho. E quem tiver interesse em assinar o Kardec Tube, clica lá em Seja Membro ou deixa lá nos comentários que a gente ajuda. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Eu passo para vocês também se despedir e fazer comentários. Passar para o José aqui, mas enquanto o José faz os comentários e pessoal, aproveitem, olha, o QR Code está aqui, caso você queira entrar no grupo lá no WhatsApp, dá uma pausa no vídeo aí, mira a câmera e entra que o Michel logo autoriza você participar, tá? Vou passar aqui pro Zelão, famoso Zelão, e depois que eu entendi porque Zelão, quando eu vi o tamanho do homem, eu falei, agora eu já sei o que é Zelão. Passo para você, meu amigo. Tá desligado o microfone, Laura. Desculpa. Vocês ouviram o Lauro? Antes, deu para ouvir o Lauro antes? Deu porque eu travei depois, é o hábito. Então, quero agradecer ao Michel e ao Lauro pela oportunidade de estar aqui. A gente tem uma conversa aí pelas redes, mais particularmente, a gente sempre tem essa promessa de quando estivermos próximos da gente tentar fazer os encontros. Eu tive essa felicidade de vir trabalhar na cidade do Lauro, falei, não vou perder a oportunidade. E aqui estou e agradeço por todos os estudos que vocês proporcionam para a gente. Eu estou sempre acompanhando, sempre dando pitaco aí por trás das câmeras, para tentar melhorar ainda mais o que chega para o público todo e sempre fazendo essa propaganda aí. Quem puder, assine ao canal, porque faz esse espiritismo, segundo Allan Kardec, muito bem colocado, muito bem explicado, chegar para mais gente. Tá? Muito obrigado a todos, boa noite, vou passar para o Lauro. É isso aí, recado dado, né? Pessoal, olha, amanhã às 14 horas, nós temos no Kardec Tube o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, como o Michel falou, eu não sei se ele já definiu o horário do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. E também tem aqui no Estudar Kardec o estudo da Revista Espírita. Geralmente conflita um pouco o estudo da Revista Espírita aqui no Estudar Kardec com o Kardec Tube, o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Eu sugiro que vocês assistam o projeto, assistam, que é ao vivo, vocês podem acompanhar na íntegra. Depois, como fica tudo na playlist,
vocês venham aqui para estudar Kardec, se quiserem, assista a Revista Espírita, tá bom? Já vou me despedir, quero agradecer a presença do meu novo amigo, né, que já era amigo de virtual, agora é amigo, como se diz, presencial, físico, né, tivemos aí o privilégio de nos abraçar, e quero, né, e na certeza de que no futuro isso vai ocorrer com todos nós, com o Michel, vamos nos encontrar em grupo para que a gente possa confraternizar, falar de espiritismo, outros assuntos, mas principalmente falar de espiritismo, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e nos vemos aí amanhã, então, a partir das 14 horas, tá bom? Um abraço, fiquem em paz.